Fala pessoal que curte Jota Sobrenatural, tudo bem aí com vocês? Me responde a essa pergunta: você acredita em fantasmas? Já teve alguma experiência? Gosta de filmes sobre essa temática? Bom, se você é fã desse assunto, continue ligadinho no vídeo que depois da vinheta eu te conto 2 filmes bons para você assistir. Fantasmas. O que são? Será que existem? Alguém já viu e poderia comprovar? Bem, hoje em dia fica cada vez mais difícil nós termos certeza de que existem fantasmas. Pelo menos no sentido de gravar, de ter algo científico para comprovar. Por quê? Porque apesar da tecnologia estar avançando cada vez mais, a picaretagem também sempre continua cada vez mais desenvolvida. Nós vemos diversos canais aqui pelo YouTube onde se promove muitas histórias sobrenaturais, onde as pessoas invadem lugares, cemitérios e dizem que encontram diversos espíritos. Sabemos que a maior parte é picaretagem ou montagem. Eu sei porque conheço algumas pessoas e já conversei com pessoas que dizem que fizeram montagens nesses lugares para aparecer um ruído, para aparecer algo estranho, e na verdade esse não é o objetivo do Jota Sobrenatural. Aqui, quando a gente fala sobre esses assuntos, procuramos algum fundo de verdade ou experiências de pessoas que realmente passaram por isso. Mas, além da própria picaretagem que existe, também os vídeos que normalmente circulam na internet, agora ainda mais com a inteligência artificial, dificultam ainda mais, porque parece ser verdadeiro, mas no fim não é. De fato, as histórias que soam mais verdadeiras são aquelas que aconteceram conosco, ou então com algum amigo ou conhecido, que são pessoas confiáveis e que juram que passaram por algo diferente e que pelo menos soou como sobrenatural. O que seria um fantasma? Bem, o filme A Espinha do Diabo, um filme espanhol dirigido por Guillermo del Toro, ele trata justamente sobre essa temática. O que vem a ser? É uma pergunta que deixa as respostas em aberto. Mas, desde o início, ele começa dizendo que um fantasma seria um acontecimento terrível, condenado a se repetir vez após vez, como se fosse uma mancha numa fotografia, ou um inseto preso em um âmbar. Também nós nos deparamos com histórias de fantasmas há muitos e muitos séculos. Na própria literatura existe isso. A Bíblia, por exemplo, é como uma literatura judaica e que menciona casos de contatos com mortos ou com fantasmas, como por exemplo o trato lá no livro de Samuel, quando Saul procura uma feiticeira, uma bruxa, para tentar contatar com o espírito do profeta Samuel. Também há outros textos bíblicos no qual proíbem o contato com os mortos. Já na literatura grega, temos a Ilíada e a Odisseia, onde ali Homero escreve um pouco mais sobre a necromancia, ou o contato com os mortos visando uma adivinhação ou saber a respeito do futuro de algumas pessoas, obtendo informações através daqueles que já partiram. E é interessante porque desde aquelas literaturas iniciais se mostra a importância de certos ritos funerários para que a alma do falecido não venha perturbar os vivos. Por exemplo, já na Ilíada e na Odisseia é mencionado os mortos sem descanso, ou seja, aqueles que não passaram por todos os ritos funerários obrigatórios, talvez por terem sido pessoas ruins, criminosos, ou talvez prisioneiros de guerra. Também ali é mencionado algumas palavras em grego e que hoje fazem muito sentido.
Por exemplo, os mortos chamados de aoroi seriam aqueles que morreram prematuramente ou que morreram antes da hora, morreram muito jovens. Também havia os biotanatoi, aqueles que morreram de forma violenta, de forma trágica. E os agamoi, os que morreram virgens, sem a oportunidade de se casarem. É interessante que essas classificações de mortes foram com o tempo sendo modificadas a maneira de ver elas. Por exemplo, quando o cristianismo se tornou a religião predominante em Roma, essas mortes começaram a ser vistas de outra forma, a serem glorificadas. Por exemplo, os mártires, aqueles que morriam de forma trágica defendendo o cristianismo, ou aquelas pessoas que morriam muito jovens e virgens, passaram a ser santificadas e ser atribuído a elas milagres. Na verdade, até se pensava, né, que poderia, através da consulta a essas pessoas que já morreram, ter seus pedidos atendidos. Por exemplo, a doutrina do purgatório, ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos na Igreja Católica. E muitos estudiosos daquele tempo se perguntavam se aqueles que estariam no purgatório poderiam ouvir os nossos pedidos e se os seres humanos daqui vivos poderiam orar por eles. Bom, chegou-se a um consenso de que as almas no purgatório que estavam sofrendo ou estavam aflitas, elas poderiam sim ouvir as orações e também atender. Na verdade, criou-se uma lenda a respeito disso, de que essas almas estavam sofrendo, né, no purgatório, e no domingo era o dia de descanso delas, mas na segunda-feira elas voltavam a ser atormentadas. Portanto, segunda-feira era o dia dessas almas, na qual seria oportuno fazer orações por elas. E muitas pessoas dizem, né, que não apenas faziam orações, mas pediam graças e eram atendidas. Por exemplo, surgiu depois o costume de contatar as almas cativas, que eram almas de pessoas escravizadas. Também almas abandonadas, pessoas que morreram numa situação de indigência, que não tinham ninguém por elas, como mendigos. E também as almas aflitas, pessoas que morreram em situações agonizantes ou trágicas. Mesmo que você não acredite em fantasmas, essa é a base de muitas religiões, como por exemplo a Umbanda, que trata com almas de pessoas que já morreram, né, de mortos poderosos, a própria Quimbanda, o Espiritismo ou Kardecismo, e como vimos também a própria Igreja Católica, porque os santos são pessoas, né, que morreram e, de acordo com o ensino da Igreja, foram divinizadas, e mesmo estando mortas, né, do outro lado elas conseguem atender aos vivos. Mas e aí? Você já teve algum contato sobrenatural? Alguma coisa que realmente você disse, não, isso não é desse mundo? Bom, os filmes que vamos falar hoje tratam exatamente dessa questão. Como eu havia falado antes, o filme A Espinha do Diabo, de Guillermo del Toro, trata justamente sobre essa questão. Ela se passa, a narrativa, num tempo entre 1936 e 1939, né, durante os 3 anos da Guerra Civil Espanhola, na qual os militares tentaram um golpe de Estado e, por fim, conseguiram, né, elegendo o general Franco na ditadura espanhola. Nesse período, né, nesse meio tempo, o que aconteceu? É retratado, né, nessa situação triste na Espanha, né, uma situação melancólica e que as pessoas não tinham uma esperança de um fim daquela guerra, justamente passa a questão de um menino, o menino Carlos, que foi deixado pelo seu tutor naquela guerra num orfanato, um orfanato para meninos, orfanato Santa Luzia, e ali as crianças eram deixadas, né, até o final da guerra, para que de certa forma elas ficassem protegidas e depois os pais viessem a procurar. No caso, Carlos já não tinha mais o seu pai, ele tinha apenas um tutor
e ele vai para lá sem saber que iria ficar mesmo, né? O tutor vai embora e deixa ele lá. E Carlos passa a conviver com uma série de pessoas totalmente estranhas para eles. E os personagens principais mostram, por exemplo, a diretora Carmen, né? O professor e médico senhor Casares, e também um menino chamado Jaime, ou Jaime em espanhol, que vai se tornar o antagonista de Carlos. Porque é aquele menino que gosta de provocar confusões, gosta de fazer bullying com os demais, e Carlos se vê naquela situação, num orfanato totalmente desconhecido. Bom, além de passar por tudo isso, Carlos começa a ter contatos, mesmo sem querer, com um fantasma. Sim, o fantasma de um menino que foi um ex-aluno daquele lugar, daquele orfanato, colégio, que morreu de forma trágica e está tentando contatar Carlos. E Carlos vai justamente nesse meio tempo tentar decifrar o que aconteceu com ele e entender essa mensagem sobrenatural que vem do além. Então, de fato, né, Guillermo del Toro nos faz pensar nisso. O que são os fantasmas? Será que nós podemos ajudá-los de alguma forma? Será que eles têm alguma mensagem para passar para nós? Bom, agora, se o seu caso é não apenas gostar de filmes que falam sobre fantasmas, mas também de cadáveres, de ver aquelas cenas de necrotério, bom, tem pessoas que se apavoram com isso, mas tem outras que adoram. Então, o filme certo para você é A Autópsia, filme de 2016, dirigido pelo norueguês André Øvredal. Bom, esse filme, ele, assim como o próprio A Espinha do Diabo, ele não tem grandes jump scares, ou seja, aqueles sustos que você fica apavorado, mas o terror vai sendo construído passo a passo. E como eu digo para vocês, o melhor é ver esses filmes à noite, no escuro, porque você se sente dentro do próprio filme. O filme Autópsia, ele mostra uma família, né? O médico chamado Tommy e o seu filho Austin. Eles são legistas. Na verdade, o Austin é auxiliar do pai dele como legista. Então, eles estão lá, eles trabalham na própria casa, no porão, e estão terminando as suas tarefas do dia, né? Examinando corpos, colocando nas gavetas, quando a namorada do Austin aparece para sair com ele e começa a ficar interessada, curiosa naquele lugar ali, querendo ver as pessoas, né, que morreram, e ele tenta não deixar, e aí de repente ela descobre, amarrado, né, num dos defuntos ali, um sininho, e pergunta o que vem a ser aquele sininho. Então, o pai dele, o Tom, explica que é um método antigo, né, que se colocava um sininho no dedão do pé dos falecidos, porque se por um acaso eles estivessem vivos, tivesse, sei lá, dado alguma parada cardíaca e a pessoa acordasse, ela balançaria o sininho. Bom, e esse sininho vai aparecer durante o filme que vai dar uns calafrios na gente. Mas o que é interessante, e a tema principal do filme, A Autópsia, é que quando eles estão indo embora
né, daquele lugar que eles trabalham, chega o xerife com um corpo de uma moça que tudo indica que foi assassinada. Ela estava enterrada, semi-enterrada na verdade, e a polícia leva esse corpo para lá e precisa que eles façam uma análise, um exame detalhado para saber o que aconteceu. Bom, então ali pai e filho passam a noite naquele necrotério examinando o cadáver. Essa moça chama muito a atenção deles porque aparentemente, né, você olha o cadáver e ele está intacto, não parece ter tido violações nenhuma. Só que à medida que eles vão examinando e abrindo certos orifícios, eles percebem coisas realmente estranhas, como por exemplo, ela não tem o costumeiro rigor mortis, ela ainda está bastante mole. A íris dos olhos está bastante clara, azulada. Também não há ferimentos na pele dela. E quando eles abrem a boca, percebem que a sua língua está cortada e faltando um dente. Passando para a parte mais interna do corpo, eles percebem que os pulmões da moça estão queimados. Mas como os pulmões podem estar queimados se por fora ela está intacta? Então o filme passa boa parte nessa questão. Eles estão tentando descobrir o que aconteceu com ela e realmente dá um medo na gente de ver aquele olhar parado o tempo todo, a sensação de que alguma coisa vai acontecer. This is not what I was expecting. Can I see one? No. What's that for? Make sure he's dead. Sheriff, what happened? No ID, no fingerprints in the system. For now, she's a Jane Doe. He needs my help right now. 11 o'clock, I'm all yours. Subject is in her mid to late 20s. Hair brown. Flash flood warning now. Eyes gray. What happened to you? First, they bound her. Then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her to swallow the cloth. Where is that? Dad? No one could see what we have seen. E ao abrirem o estômago, eles percebem que ela tinha um pergaminho, sim, com um sigilo ali dentro. Um sigilo é um desenho mágico a fim de invocar algum tipo de espírito. Bom, o resto eu não posso contar para vocês porque é spoiler, mas o filme Autópsia deixa você assim paralisado e com aquela ansiedade do que vai acontecer. E de fato, dá uma reviravolta no filme, é bastante interessante, então vale a pena ver, especialmente se você tem coragem de ver esse tipo de filme que mostra cenas fortes de cadáver e abrindo a pessoa. Se você gosta disso, com certeza vai se surpreender com o filme de 2016, Autópsia. E se gosta de um filme bacana sobre fantasmas, que te deixa mais uma lição sobre o que o outro lado está querendo dizer, e também de história, veja o filme A Espinha do Diabo, com Guillermo del Toro. É isso aí, continuo com vocês aqui no canal J Sobrenatural e peço que, por favor, deem seu like, se inscrevam, porque em breve eu quero poder presentear os seguidores, né, quando nós atingirmos 1000 inscritos no canal. E desejo um bom Natal a todos, um bom ano novo. Em 2025 nós nos falamos de novo. Até mais.